bem-vindos a esta terceira sessão do Fórum do Património 2017. Esta hora é uma hora particularmente perigosa para se fazerem conferências. Enfim, eu quis oferecer alguma resistência a ser eu a moderar a sessão a seguir ao almoço. Aqui há duas hipóteses. Gostava que escolhessem. Ou eu falo muito baixinho, para não acordar aqueles que estiverem a dormir, ou então eu falo alto para evitar que alguém se atreva a começar a dormir. Mas agora, a sério, esta terceira sessão tem como tema o património e o setor da construção e do imobiliário. E eu pus aquele subtítulo que julgo que completa o título do tema, que é o património cultural construído como fator de geração sustentável de riqueza. Quer dizer, criar riqueza a partir do património cultural construído é fácil. Agora, criar essa riqueza de uma forma sustentável, isto é, de tal maneira que esse património seja usado em benefício da atual geração, mas que não se invalide a possibilidade de quem vem a seguir tirar partido desse mesmo património, já não é tão fácil. Mas não quer dizer que não seja possível. E precisamente o que se pretendia tirar deste tema, antecipando um bocado aquilo que podem vir a ser as conclusões, é de que o que nós precisamos, as pessoas que se interessam pelo património cultural construído, é que a energia e o dinamismo do setor da construção e do imobiliário sejam, na medida do possível, utilizados para valorizar esse património. E há muitas possibilidades de o fazer. Como digo, não é fácil. O caminho mais fácil é atuar de forma, digamos, com total liberdade e com total, digamos, desinteresse por aquilo que fica para quem vem a seguir, mas é possível. É possível fazer as duas coisas. Tirar partido, criar riqueza com base no património cultural construído, mas, ao mesmo tempo, contribuir para a sua valorização, ou, se possível, ou pelo menos evitar a sua desvalorização para quem vem a seguir. Neste tema vai haver 3 intervenções. Uma primeira intervenção no subtema Formas de sensibilização dos decisores e da opinião pública, que estará a cargo de Flor Bela Estevão, da Associação de Defesa do Ambiente de Loures, que é membro da direção desde 2016, relativamente recente. Depois uma outra intervenção por alguém que não é bem o perfil, não tem bem o perfil, digamos, do entusiasta do património, da salvaguarda do património, mas que pode ter, ou representa uma classe profissional que pode ter um papel importantíssimo em fazer alguma coisa para evitar o tipo de desmando que tem vindo a acontecer na nossa cidade e em outras cidades do país, que é o Dr. José Sardinha, advogado, especialista em Direito Administrativo, que foi professor na Universidade de Évora, é mestre em Ciências Jurídicas Políticas e vai-nos falar sobre a legislação e a intervenção no PCC. Nesta temática haveria muito a dizer sobre o desajustamento que existe atualmente entre a legislação que governa o setor da construção e do imobiliário e as exigências, os requisitos da salvaguarda do património. Inclusivamente, o desajustamento que resulta do facto de
nós termos vivido durante décadas num setor da construção e do imobiliário que se preocupava sobretudo com a construção nova, e de há poucos anos para cá, a ênfase do setor da construção ter passado a exercer-se na reabilitação da cidade existente, na reabilitação das construções que já existem. E do ponto de vista metodológico e do ponto de vista tecnológico, são duas coisas totalmente diferentes. Houve essa mudança de paradigma, mas não houve o ajustamento do sistema, do enquadramento jurídico da construção e do imobiliário para corresponder a essa mudança de paradigmas. Mas não é isso, sobretudo, que o Dr. José Sardinha vai falar mais sobre um outro aspecto operacional interessantíssimo e que oferece enormes possibilidades, que é a possibilidade de se utilizarem os mecanismos jurídicos para prevenir a alteração de áreas da cidade, de zonas da cidade cuja autenticidade e cujo caráter genuíno tem necessariamente de ser mantido. Aliás, o convite que surgiu para ele representar as três das associações que promovem este fórum, resulta justamente de terem sido essas três associações que subscreveram uma providência cautelar, é disso que estamos a falar, que obrigou a suspender os trabalhos no edifício na Praça das Flores. Houve um certo arrastamento que não conseguiu evitar a demolição quase total do edifício, mas pelo menos travou-se o processo e agora a seguir, com uma ação popular, vai-se procurar impedir que aquele projeto totalmente dissonante para aquela zona da cidade seja levado à prática. Finalmente, a terceira intervenção será uma intervenção a cargo da arquiteta Soraya Genan, com IN nasalado, não é? Do ICOMOS Portugal, que é também professora no ISCTE. Estas três intervenções surgirão depois da intervenção do nosso orador principal, o Dr. Sandro Mendonça, do ISCTE Business School, que tem um vastíssimo currículo, é economista, é professor de gestão, como digo, no ISCTE Business School, que conhece bem as questões relacionadas com o negócio do imobiliário e, através das nossas conversas, se familiarizou também, ou tomou conhecimento da interação que existe entre esse setor importante para a economia e a salvaguarda do património. Mas eu, como introdução a essa temática, iria passar aqui rapidamente alguns slides que dão uma ideia, digamos, de como é que o problema se situa. Pois a questão do grande impacto que tem a atividade do setor da construção e do imobiliário, quer do ponto de vista social, mas, sobretudo, também, para aquilo que nos interessa hoje aqui, o impacto sobre o património natural e o impacto sobre o património cultural construído. O primeiro é conhecido, são os impactos, sobretudo no litoral, mas também no interior, com a ocupação da costa com construções de habitação e de turismo. Não sei se têm essa noção, mas, presentemente, mais de um terço da nossa costa está já ocupada com construções do mais diverso tipo, mas também no interior não só devido à tendência, digamos, quase inata dos portugueses de construírem em tudo quanto é sítio, muitas vezes com construções, enfim, totalmente desajustadas, como seja estas duas imagens aqui de baixo. Ora, ver aqui um mecanismo para acionar o laser. Estas duas casas, infelizmente, é o tipo de construção que se encontra com frequência, enfim, ao longo de todo o país, mas também agora, recentemente,
com a construção, o investimento de milhões de euros em resorts, que muitas vezes escolhem os melhores sítios do país, os melhores sítios da paisagem, para a construção de habitações de enormíssima pegada ecológica, como sejam estes exemplos que estão aqui. Mas o que nos interessa mais é o impacto sobre o património cultural construído. E aí esse impacto exerce nos edifícios históricos, nos bairros e centros históricos, no património industrial e nas aldeias tradicionais, que são as principais áreas. Nos edifícios históricos, basta-nos percorrer a cidade de Lisboa. Tenho aqui esta fotografia recente da Maria Ramalho. Basta-nos percorrer a Baixa de Lisboa para nós nos apercebermos, digamos, do que se está a passar em termos de impacto sobre os edifícios históricos. Os bairros e centros históricos, aqui outra ação que tem recente, já no âmbito do Fórum, que foi, digamos, a posição tomada relativamente à construção deste edifício totalmente dissonante no Largo de São Miguel, em Alfama. O património industrial, algum dele felizmente recuperado, como seja o caso da Central Tejo, mas muito, digamos, abandonado, como seja o caso desta estação de captação de água na Foz do Sousa, que durante anos e anos abasteceu a cidade do Porto com água potável. Nas casas antigas e aldeias tradicionais, a mesma coisa, esse impacto não é tão notório, mas também, mais tarde ou mais cedo, acaba por se começar a sentir. Aliás, no que respeita às casas antigas, digamos, há toda uma possibilidade de valorização de um património vastíssimo que o Hugo O'Neill terá a possibilidade de referir no tema a seguir, mas que se encontra praticamente ao abandono e que pode ser valorizado. E nas aldeias não é necessariamente a solução de plastificação ou turistificação das aldeias, em que tornam-se apenas cenários para os visitantes passarem os fins de semana, mas a vivência, a manutenção da própria vivência original dos habitantes dessas aldeias. Bom, esses impactos resultam até, como digo, de uma certa tendência natural que nós temos em Portugal para a construção, que leva a população a não ter consciência dos impactos, dos limites que a construção deve ter. E chega-se ao ponto de haver situações como esta, que se pode dizer que a divisa seria construção ou morte. Ultimamente surgiram estes chamados novos amigos da natureza que escolhem os melhores sítios de paisagem e de património natural do país para promoverem os seus resorts, para virem, digamos, reformados e endinheirados, ocupar essas novas aglomerados urbanos. Bom, mas eu não queria, para terminar esta minha breve apresentação, não queria focar os aspectos, não queria desenvolver os aspectos que são maus, queria apenas mostrar muito rapidamente o que pode haver do lado bom da atividade do setor da construção e do imobiliário. Por exemplo, em relação ao litoral, uma das coisas que o setor pode desenvolver é uma reabilitação amiga do património. Assim como há atividades que podem ser amigas do ambiente, environment friendly, também há atividades que são amigas do património, heritage friendly, um conceito importante que interessa valorizar. E muitas das intervenções levadas a efeito pelo setor da construção e do imobiliário podem muito bem ser intervenções amigas do património. No interior, também intervenções amigas do património de construções, aglomerados e sítios degradados ou em risco, a recuperação dos brownfields, os solos castanhos, os solos que foram ocupados por indústrias que foram, entretanto, desativadas e que podem ser valorizados através de projetos urbanísticos. Dos edifícios históricos, a reutilização compatível dos edifícios históricos, isso foi aqui referido esta manhã, não quer dizer que os edifícios históricos não sejam utilizados, mas podem e devem ser utilizados de uma forma que seja compatível, a começar logo no programa que se pretende pôr em prática com a reutilização dos edifícios. Ou também a reabilitação amiga do património,
religioso, das casas senhoriais, etc. Nos bairros e centros históricos, a reabilitação envolvendo os moradores, e essa experiência foi feita aqui há uns anos pela Câmara Municipal de Lisboa, por exemplo, na área do Castelo. Houve um projeto interessantíssimo da Câmara Municipal de Lisboa que criou inclusivamente, e eu assisti a conferências em que estavam arquitetos franceses que resolveram adotar a designação de modelo de Lisboa ao tipo de intervenção que tinha sido feita na zona do Castelo, aqui na nossa cidade. E que permita uma certa miscigenação social, evitando que as pessoas sejam obrigadas a deslocar-se para zonas suburbanas e para dar lugar, digamos, aos novos donos, num processo de elitização, ou se quiserem em inglês, de gentrification das zonas históricas da cidade, que estamos a assistir na cidade de Lisboa. A reabilitação amiga do património através dos edifícios dos bairros e centros históricos. Depois, o património industrial também há muito bom a fazer na recuperação amiga do património, na musealização ativa de património industrial e das casas antigas e aldeias tradicionais, a revitalização, o turismo sustentável com base nessas aldeias e nesses aglomerados. Por exemplo, o Covas de Moura de São Pedro do Sul fez aqui há poucos anos uma experiência muito interessante de apoio à população local e ao desenvolvimento económico e às condições de vida da população local através de um turismo sustentável. Como conclusão digamos, desta introdução e que com certeza será corroborada por aquilo que vamos ouvir a seguir do nosso orador principal e dos oradores convidados, que nós gostaríamos, se fosse, digamos, uma das resoluções a tomar e a constar de uma eventual declaração final que pudéssemos fazer no fim, em relação ao setor da construção imobiliária, o que é importante é isto, é mobilizar o dinamismo e a capacidade empreendedora do CII para projetos que, ao passo que criam riqueza, contribuam para o bem-estar das populações e a conservação e a valorização do património natural e do património construído do país. Isto pode soar difícil, não é tão fácil como o tipo de reabilitação que se está a fazer atualmente nas nossas cidades, de certeza que não é tão fácil, é um desafio que fica aos promotores imobiliários e aos arquitetos e aos engenheiros para porem esse dinamismo e essa energia e essa capacidade empreendedora ao serviço da boa reabilitação das nossas cidades.